Fala pessoal, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Mais um vídeo no canal Tem Que Ter Base. E hoje, meu irmão, vamos falar de algo que tem movido as nossas vidas. Muitas pessoas sempre questionavam dizendo assim, porque eu não tenho tempo, né? Era o grande QI das pessoas, porque eu não tenho tempo. E nós temos vivido dias de muito tempo, né? A realidade é essa. E o que é que você tem dado a Deus? O que é que você tem dado ao Senhor nesse tempo que Ele tem te dado? Eu queria ler lá um texto de Daniel, capítulo 6, um texto muito conhecido. Daniel 6, verso 6, que diz assim: Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, vive para sempre todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores concordaram em que o rei deveria emitir um edito, determinando que qualquer que no espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, emita este edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e persas, e que não pode ser revogada. Por esta causa o rei Dário emitiu o edito e assinou a escritura. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes ao dia se punha de joelhos, orava e confessava diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. Assim foram à presença do rei e disseram-lhe: No tocante ao edito real, porventura não determinaste que todo homem que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem no espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei: Esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que não pode ser revogada. Então responderam ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia fazes sua oração. Irmãos, a gente vê aqui Daniel, ele indo de contra ao que foi proposto por aqueles príncipes, por aqueles governadores, por aqueles prefeitos, aqui usa até a palavra, tô na versão da Dake. Mas Daniel, o interessante é quando o texto diz assim, no final do versículo 10, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, ele não começou a orar quando lançaram aquele edito, quando disseram, olha, qualquer homem que se voltar a outro Deus que não seja aquele que foi determinado pelo rei, esse homem tem que ser lançado à cova dos leões. Daniel, ele passou, você não pode dizer assim, Daniel, a partir daquele momento que foi lançado aquele edito, Daniel passou a orar 3 vezes por dia, não. Daniel, ele já orava, ele já buscava o Senhor 3 vezes por dia. A Bíblia diz que diante do seu Deus, como também antes costumava fazer, ou seja, ele só continuou fazendo aquilo que antes ele já fazia, continuou orando, agora ele continuou buscando, porém dessa vez ele vai buscar a Deus no intuito de dizer, Deus, estou diante de ti, veja os editos que foram criados para que eu fosse lançado à cova dos leões. E deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, irmãos, Deus, deixa eu te dizer uma coisa, Deus poderia fazer com que Daniel não descesse a cova dos leões, até porque o rei, ele não queria, se você for continuar lendo, o rei não queria, mas os homens ficaram dando pressão, porque foi decretado, porque foi assinado e Daniel tinha que ir. E Deus permitiu que Daniel fosse à cova dos leões. Muitas vezes, irmãos, Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas. Muitas vezes Deus vai permitir que muitas coisas aconteçam em nós, que problemas venham, que tribulações venham. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, ele diz que nós temos que nos preparar, guardar-vos para o dia mau, porque certamente ele virá. Então muitas vezes Deus vai permitir que nós venhamos ser lançados na cova dos leões.
Mas eu te digo uma coisa, irmãos, assim como Deus, ele livrou Daniel da boca dos leões, ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel da boca, ele livrou Daniel de ser devorado pelos leões. Mas Daniel, ele entrou na cova, Daniel, ele foi lançado na cova. E muitos de nós, irmãos, e muitos de nós temos sido lançados na cova. Mas é preciso que nós venhamos crer. E muitos de nós sempre estávamos dizendo: ah, não, porque eu não tenho tempo. Ah, não, porque eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu creio que as pessoas que menos têm tido tempo é o pessoal da área da saúde, né? Nesses dias de quarentena, nesses dias que estamos passando desde o início de fevereiro aí que vem se alastrando. Nós, quando entramos nesse período de quarentena, eu creio que o pessoal da saúde é o pessoal que menos tem tido tempo, porque creio que quando chega em casa está extremamente cansado, já não consegue, né, desenvolver, estão tendo que desenvolver ali na prática, realmente com amor, na ação, na atitude, que Deus possa cobri-los com o seu Espírito, fortalecendo e trazendo sobre a vida deles uma unção que possa dar a eles uma força, assim como a Bíblia fala através do apóstolo Paulo quando escreve a Timóteo, que vós recebeste um espírito de poder e não de covardia. Mas, irmãos, a nós que, querendo ou não, muitas pessoas estão trabalhando em dias alternados, outras estão trabalhando em casa, a nós precisamos buscar. Você não pode sair dessa quarentena, irmão, do mesmo jeito que você entrou. Não é possível. Não dá para acreditar que você vai sair dessa quarentena do mesmo jeito que você entrou. Não dá. A gente não pode conseguir enxergar isso. É preciso que você saia revestido, é preciso que você saia com muito mais intimidade com o Senhor. Se você tem como orar 3, 4, 5 vezes ao dia, eu não estou falando de você fazer oração de 5 minutos, oração de 10 minutos, eu estou falando de você se trancar no seu quarto, de você fechar a porta, de você se derramar, de você suplicar ao Senhor. Sabe, quando foi lançado esse edito, eu imagino como Daniel não ficou. Daniel dizendo: Senhor, sou teu servo, eu nunca negligenciei, eu nunca recuei, mas mesmo assim eles vão me lançar na cova dos leões, mas eu confio e eu não vou negar o teu nome, eu não vou deixar de adorar. E isso tem um simbolismo muito grande, porque a Bíblia fala que Daniel, ele abria as janelas de frente para Jerusalém e ele orava 3 vezes ao Senhor, porque ele cria no Deus de Israel, ele cria no Deus que livrou o povo do Egito, e que o mesmo Deus que livrou o povo do Egito, que tirou o povo das mãos de Faraó, o livraria das mãos e das garras, meu irmão, dos leões, livraria, mesmo que ele fosse lançado na cova, ele sabia que receberia o livramento. E isso é onde está o X da questão. O que é que nós temos visto, o que é que até onde nós temos crido em Deus? Será que nós lemos a palavra e nós não conseguimos crer, nós não conseguimos identificar na palavra aquilo que Deus tem para nós? Então, meu irmão, é um tempo de intimidade, é um tempo de você dizer: agora eu tenho tempo e agora eu vou buscar ao Senhor. Fica com essa palavra, entende que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele não foi devorado pelos leões. Então você pode até, irmão, entrar na cova, mas você não vai ser devorado, porque o Senhor, nesse dia, vai fazer o leão jejuar. Deus te abençoe. Se você pode, se inscreve no canal, compartilha, abençoa vidas. Tamo junto. Que o Espírito Santo de Deus possa abençoar a nossa nação, em nome de Jesus. Amém, Deus.